Infelizmente, não vai receber. Nessa noite o Senhor manda dizer: o chamado ao arrependimento. Como eu estive conversando com uma irmã lá fora antes de eu entrar aqui dentro, e ela falava sobre o arrependimento. E eu falei: Senhor, muito obrigado. Aleluia. Que o Senhor já está confirmando aqui fora, Pai, a tua palavra. E ontem na subida no monte, eu não vim dar o testemunho, porque meu testemunho é agora. Eu tenho que viver Ele é na minha vida. E ali no monte, Deus, Ele falou: filha, eu vou te usar. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa com autoridade. Eu quero que o Senhor me use mesmo, Pai. Porque muitas vezes nós abrimos nossos lábios para professar algo para alguém, e muitos usam os lábios para nos amaldiçoar. Mas Deus falou que Ele viu e Ele notou. E Ele vai pegar um por um. Que não é nem para me esquentar mais. É para me deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Porque até o meu sono Ele está tomando conta. O que o pastor falou aqui, irmãos, bem dentro da palavra. E como ele falou, eu não falei para ele a palavra. E como que ele sabe? Ele mandou vocês respirar. E agora eu pergunto: como que ele sabe o que eu ia pregar? Então chegou a hora de nós nos arrepender dos nossos maus caminhos. Aleluia, Deus. Senhor, onde eu errei? Aonde eu tenho que me acertar? Pai, eu sou falha. Eu sou pecadora. Eu erro. Nós temos que ter essa conversa com Deus. Porque quando nós colocarmos a mão no irmão ali que estava com tosse, o Senhor já vai e repreende aquela tosse. Quando nós colocarmos a mão ali na barriguinha de uma criança que está com dor, o Senhor já repreende a dor. Quando tiver alguém falando dentro da igreja, irmãos, nós estamos no culto. Temos que ir aqui, temos que respeitar. Porque Deus quer isso aí, irmãos. Deus está colocando ordem. Amém, Jesus. Abençoe teu servo, Pai, que está saindo aqui debaixo de bênção e vitória. É isso que Deus quer. O que vocês vieram buscar nessa noite? A cura? Libertação? Visita nos lares? Visitar o esposo? Visitar a esposa? O que vocês vieram buscar? O pai, a mãe? Sua saúde? Seu emprego? O que mais vocês vieram buscar nessa noite? Deus manda dizer: tem várias coisas que nós vamos buscar. Mas o pastor já falou, né? O que nós vamos buscar hoje aqui? Alguém topa falar? O pastor falou várias vezes. Quem quer falar? O que nós vamos buscar aqui primeiro? O reino de Deus. Ele já falou. Então, se vocês vierem buscar o reino, é momento de nos calarmos. Amém. De ficar em silêncio. Somente abrir os nossos lábios para adorá-lo. Amém. Porque hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia é dele, não é nosso. Nosso é amanhã, terça, quarta. Por quê? Todos os dias é dele. Mas o dia que nós vamos precisar é amanhã, no serviço, na escola. Hoje, nós estamos aqui nos alimentando da palavra dele. E lá em Isaías 6, está escrito assim: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo de serafins. Estavam por cima dele
cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e hábito no meio de um povo impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e é expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Que está lá em Isaías 6. Isaías 6, irmãos. Então é a palavra de Deus falando. Se vocês for olhar aqui com os olhos espirituais, vocês não vão ver a irmã Valete aqui não. Vocês vão ver Deus. Vocês vão ver os serafins, como a palavra de Deus nos relata nessa noite. Mas se vocês for olhar com os olhos carnais, você vai ver a irmã Valete de preto e vermelho, que é o que eu gosto. Vai ver com o microfone na mão. Vai ver o irmão Sérgio ali do meu lado. Agora, se vocês olharem com os olhos espirituais, vocês vão ver o mover do Espírito Santo aqui. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Muitas pessoas desejam serem usadas por Deus. Muitas pessoas desejam ser usadas por Deus para fazer a obra. E não são pouco aquelas que anseiam serem vasos, irmãos, serem vasos honrados nas mãos do Altíssimo. Quantos que não têm esse desejo de fazer algo na obra do Senhor? Quem é que não deseja? Até uma criança. Até uma criança deseja fazer a obra de Deus. Todos nós desejamos. O profeta Isaías era um desses que, na sua época, foi chamado por Deus para levar a mensagem celestial ao seu povo, como eu e o pastor. Eu e o pastor, nós já fomos escolhidos para levar a mensagem ao povo. Nós estamos aqui porque vocês são os discípulos do pastor Gilberto, como eu também sou. Nós somos discípulos. E tudo que ele fala, tudo que ele exorta, tudo que ele nos alerta, ele também está recebendo para ele também. Porque ele é carnal. Ele também precisa também. E Deus é que passa para ele. Aí ele está aqui, Deus está lá em cima e está passando para ele poder exortar para vocês, para nós. Conta as escrituras que no ano da morte do rei de Judá, Uzias, o profeta Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Como eu falei, se vocês olharem aqui com os olhos espirituais, vocês não vão ver uma vanete. Você vai ver o próprio Deus aqui sentado no trono celestial. O profeta Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. A orlas de suas vestes cobria aquele lugar. Olha que coisa mais linda, irmãos.
Você vê aquelas horas minhas meninas aí tá com as blusas, com a manga assim, folgada. Assim era as vestiduras dele ali. Coisa mais linda. Aleluia, Deus. Ia ser muito lindo, né, irmãos? O templo do Senhor. Isaías viu anjos que voavam. É tão gostoso, irmão, a gente sentir a presença de Deus. Aleluia, Deus. Como a Dudinha, eu estava lá no monte ontem e eu vi uma águia muito grande, até tirei uma foto, mas Deus não permitiu parecer a águia porque é espiritual. Mas eu tirei a foto, porque eu nunca vou me esquecer daquela visão. Eu vi uma águia muito grande, assim no topo na ponta da árvore lá no monte. E aquela águia, ela abria as asas e fechava, abria e fechava. Coisa mais linda, irmãos. Eu não queria mais sair dali. E para a honra e glória do Senhor, a Dudinha no final, ela deu testemunho. Amém, Jesus. Né, pastor? Ela deu testemunho para confirmar o que eu tinha visto. Glória a Deus. Só que ela viu diferente. O pastor está mandando chamar a Dudinha aqui para dar o testemunho que ela viu. Eu vi uma coisa branca, aí eu vi uma daga e uma espada. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia, Deus. Vocês também têm que servir Ele também. Glória a Deus. Porque Deus, Ele não deixa a gente confundido. Se eu vejo, por que ela não pode ver? Se está no mesmo pensamento, se está ali na mesma unção, vocês vão fazer também, vocês vão ver. E ali, aquela águia ficou lá, e nisso foi abrindo aquele clarão. Que até o Montata falou, dá para a gente ler a Bíblia. Mas era a luz do próprio. Ali a luz que estava ali clareando aquele lugar. Que se a gente vai em espírito, a gente vê coisas que a gente não acredita que a gente está vendo aqui. E aqui fala, irmãos, Isaías viu anjos que voavam e que cobriam do alto e baixo a presença do Senhor. Posso vislumbrar através da Escritura a imagem vista pelo profeta, numa cena perfeita da grandeza do nosso Deus. Que privilégio teve aquele profeta. Que imagem gloriosa teria contemplado o profeta naquela visão do Senhor, não é mesmo? Vocês, irmãos, o profeta de Deus, como foi o profeta Jeremias, que foi falar terça-feira, ele foi caluniado, ele foi criticado, mas ele não abandonou Deus. E hoje nós estamos falando sobre o profeta Isaías. Por que será, irmãos, que Deus só está me dando lições de profeta? Porque eu sou uma profetisa dele. E eu quero ser usada mesmo. Não vou temer mais o homem, não. Vou temer a Deus. Onde Ele quiser me mandar, eu irei. Porque Ele vai me usar. Porque a palavra se cumpriu. O chamado de Isaías inclinou-se diante de uma visão tremenda da glória de Deus. A imagem do Senhor Todo-Poderosa, exaltando a sua própria glória, que nem uma imagem o AD poderia definir. O som dos anjos, como um coral dizendo: Santo, Santo, Santo. Amém, Jesus. E aqui fala, irmãos, se nós estamos na casa de Deus, antigamente a gente entrava numa igreja, a gente não escutava nenhum barulho, só escutava o toque do órgão, muitas vezes aquele louvor bem baixinho,
para estar entrando na presença de Deus. E nós não estamos mais vendo isso dentro da igreja. Parece mais um mercado de peixe do que uma igreja. E como que nós vamos escutar quando os anjos entrar gritando: Santo, Santo, Santo? Como que nós vamos escutar? Porque nós continuamos mesmo. Nós temos que estar assim, buscando a presença de Deus. Nenhum som potente, nenhum efeito doble poderia equalizar as vozes dos seres celestiais, louvando a Deus nas alturas. E convenhamos que não gostaria de começar seu ministério tendo uma experiência como essa, não é verdade? Porém, o que muitas pessoas não entendem, principalmente dessa nova geração, era que o chamado profético não era tido como status, como muitas as têm hoje. O chamado profético exigia, acima de tudo, vida santa. Como que eu vou ler a palavra? Como que eu vou estar passando para meus irmãos se lá fora eu sou outra pessoa? Porque aqui Deus está me vendo e lá fora Ele não está me vendo. Ele só me vê aqui dentro. Nem na minha casa Ele não vê. Nem na minha casa Ele não vê. Não, irmão. Ele vê em todos os lugares. É no serviço, é na rua, é em qualquer lugar. Por isso que eu falo para alguns irmãos: eu não mudo. Eu sou aqui, eu sou lá fora, eu sou em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não vou mudar. Porque Deus me conhece assim. Tem vezes que eu estou de calça comprida, eu falo para as irmãs: irmão, não importa se vocês estão vendo de calça comprida, estão vendo com essa roupa, vocês têm que vir aqui dentro de mim. Porque não é isso aqui que vai me dar santidade, não. É o que está dentro de mim. É o que está dentro do meu coração. Porque tem irmãs que não me cumprimentam. Dependendo das essas, elas não me cumprimentam. E eu peguei e chamei duas irmãs e falei: irmãs, não faça isso não. Porque isso aqui é material. Isso aqui é material. Agora o que está aqui dentro é espiritual. Agora tem alguns que já até me chamam de pastor. Eu falei: ô Jesus, abençoa. Mas nem tanto, né, Cláudia? E convenhamos que não gostaria de começar seu ministério tendo uma experiência como essa, não é verdade? Porém, o que muitas pessoas não entendem, principalmente dessa nova geração, né? Que tem que ser a vida santa. Hoje, muitos se institulam profetas de Deus, vasos escolhidos do Senhor, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo chamado de Deus. Poucos estão dispostos a serem purificados no seu modo de pensar, de agir e de falar. Poucos se fala da família de Isaías, a não ser que era filho de Amós. Pela citação do seu pai, se entende que era importante. Então, irmãos, para receber um chamado, como fala aqui, né? Muitos falam: eu sou uma ungida de Deus. Eu sou uma profeta de Deus. Sou uma mulher de Deus. Mas muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas que nós fazemos que não é do agrado de Deus. Porque como que eu posso falar que eu sou uma mulher de Deus se eu não largo as coisas do mundo, as coisas que não vai me Deus não está vendo. Como que eu estou sendo dentro da minha casa? Como que eu estou sendo com a minha família? Como que eu estou sendo lá fora? Como que eu estou sendo lá na rua? Como que eu estou sendo no meu serviço? Será que eu estou fazendo a diferença ou a indiferença? Então, para nós sermos profeta de Deus, vaso escolhido do Senhor, temos que
renunciar. Aleluia. Renunciar. Hoje eu estava conversando com uma irmã. Ela falou, é melhor renunciar ao cargo na igreja do que eu me contaminar mais ainda. E ele está certo. Porque Deus, ele fez tudo belo e lindo. Então é melhor a gente renunciar e falar, Senhor, não tenho condições, do que eu continuar e não dar aquilo que o Senhor vai querer de mim. Como se vê também a relação que tinha com as pessoas do poder daquela época. Isaías conhecia aqueles que governavam a sua nação, bem como aqueles que religiosamente comandavam o culto a Deus. Era justamente a esse que foi endereçada a sua mensagem. Através disso, podemos deduzir que o chamado de Isaías envolveu renúncias, pois como poderia ele falar as palavras de condenação, de exortação do seu povo idólatra, se fosse conveniente aos seus atos? Mas o interessante da visão de Isaías não ficou apenas no vislumbrante da glória, mas como através dessa visão grandiosa, ele reconheceu a situação espiritual e sua fraqueza. Diz a Escritura que quando viu a glória de Deus, ele viu fragilidade e pequenez, dizendo, aqui, irmãos, Isaías reconheceu seu erro, reconheceu sua falha. Aleluia, Deus. Ele foi olhar lá dentro dele. Amém, Jesus. Que muitas vezes nós não fazemos isso. Aleluia, Deus. Eu olho o erro do pastor, eu olho o erro da irmã Vanete, eu olho o erro do irmão Sérgio. E muitas vezes o meu está até virando do outro lado da rua. Amém, Jesus. E eu não estou nem aí. Oh, Jesus. E vamos parar com isso, irmãos. Porque o ministério tem que crescer. Aleluia, Jesus. O ministério tem que crescer. O ministério não pode ficar com 5, 10 pessoas. Tem que crescer. Só que para crescer, nós temos que renunciar. Eu aprendi muito, irmãos. É que nem eu falo para o pastor. Quando Deus fala, olha, vai em tal lugar. Eu só ligo para ele, eu estou indo em tal lugar que Deus mandou. Ele nem me questiona. Porque ele sabe que é Deus. E ele vai contra Deus. É como quando chega um irmão ou irmão, eu quero louvar de Deus. Ele vai contra Deus? Ele não vai contra Deus. E assim é nós. Então ali Isaías